Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora resolver a questão 2 do vestibular de verão da UEM do ano de 2018 da prova de matemática. Vamos lá, acompanhe a leitura. Em relação às funções f de x igual a x² menos 7x mais 2, g de x igual a raiz quadrada de x² menos 9 e h de x que é igual a menos x mais 3, assinale o que for correto. Item 1. G de 5 é menor que f de 1? Gente, esse item aqui é bem fácil, né? É só a gente fazer a substituição. Eu vou calcular g de 5. Então, seria aqui g de 5 igual. Aquilo ali vai ser a raiz quadrada. No lugar do x, eu vou colocar o 5, né? Então, é 5 ao quadrado menos 9. Isso aí vai ser igual a raiz de 25 menos 9, que é igual a raiz de 16. E a raiz quadrada de 16 é 4, beleza? Agora vamos calcular a f de 1. f aplicada no número 1 é igual a, aqui está f, né? 1 ao quadrado menos 7 vezes 1 mais 12. 1 ao quadrado é 1. 1 positivo com 12 vai dar 13. Menos 7 vezes 1, menos 7. 13 tira 7. 6. Beleza, né, pessoal? Aí, o que eu tenho aqui? Ó? O que ele pergunta, g de 5 é menor que f de 1? G de 5 é menor que a f de 1? O que nós encontramos? No lugar da g de 5, nós encontramos o número 4. E no lugar da f de 1, nós encontramos o 6. E 4 é menor que 6, então esse item é verdadeiro. Beleza, galera? Vamos para o próximo item. Próximo item fala assim: para todo x pertencente ao domínio de f, intersecção com domínio de g, intersecção com domínio de h, temos. Pessoal, antes de resolver, então, deixa eu pensar só nessa parte do domínio, tá bom? Então, vamos lá, ó. Aqui eu tenho a função f. Qual é o domínio da função f? Uma função quadrática não tem restrição para o seu domínio. Então, o domínio aqui é todos os reais, ou seja, todos os números reais pertencem ao domínio dessa função, ok? Vamos pegar a função h. A função h é uma função afim. Então, o domínio dela também é todos os reais, não tem restrição. Domínio todos os reais. Ou seja, para as funções polinomiais, o domínio é todos os reais, não tem problema. Só que aqui nós temos a função g. E a função g está dentro de uma raiz quadrada. E o que nós sabemos da raiz quadrada dentro do conjunto dos números reais? Que a raiz quadrada de número negativo não existe. Ou seja, o que está dentro da raiz tem que ser maior ou igual a zero para ser positivo. Esta continha aqui tem que ser positiva ou zero. Ou zero. Com isso, eu tenho que x ao quadrado menos 9 tem que ser maior ou igual a zero. E aí eu vou desenvolver isso aí, tá? Então, vou desenvolver aqui, ó. X ao quadrado, como é que resolve isso, pessoal? Eu vou esquecer um pouco que eu estou querendo essa desigualdade. X ao quadrado menos 9 maior ou igual a zero. Eu vou pensar na igualdade. X ao quadrado menos 9 igual a zero. Agora eu vou achar as raízes, então, disso aqui. Vou isolar o 9. Vou isolar o x², né? x² igual a 9. Vou passar o 2 em forma de raiz. Com isso, eu vou ter x é igual a mais ou menos raiz de 9.
x igual a mais ou menos 3. O que eu descobri? Eu descobri que mais ou menos 3 são as raízes se eu considerar que isso aqui é uma função. Ou seja, são os valores que zera x² menos 9. Eu vou representar isso aqui graficamente, que é aquele negócio que a gente fez no ensino médio, que é o estudo do sinal da função quadrática. Então, ó, faz de conta que aqui eu tenho o eixo x. Está aqui o eixo x. Aí eu achei como os raízes o menos 3 e o mais 3. Então, vou colocar aqui menos 3 e mais 3 positivo. O que eu tenho que fazer? Eu quero x² menos 9 aonde for maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero. Para isso, eu tenho que lembrar do esboço do gráfico. E uma função quadrática tem como gráfico uma parábola. E como o número que multiplica na frente do x² aqui, ó, não aparece, então ele só pode ser o 1. E como o 1 é positivo, então aqui seria 1x², então eu tenho uma parábola com concavidade voltada para cima. Então eu vou desenhar minha parábola ali, ó. Beleza, pessoal? Então tá aí minha parábola. O que eu sei, então, ó? Eu sei que antes do menos 3, a minha parábola está acima do eixo x. Então ela é positiva. Beleza? Depois do ponto 3, ela também está acima do eixo x. Ela também é positiva. E entre o menos 3 e o 3, a parábola está embaixo do eixo, ó. Então aqui ela é negativa. Como eu quero maior ou igual a zero, o pedaço que vai servir para mim é essa parte aqui, ó, incluindo o menos 3. E essa outra parte incluindo o 3. Perfeito? Agora eu vou fazer isso aqui, ó. X pertence ao domínio da F, intersecção com o domínio da G, intersecção com o domínio de H. Então vamos lá, gente, ó. Essa reta simboliza o domínio da função f. O domínio da função g. O domínio da função h. E essa aqui, a intersecção, tá? Eu vou escrever assim para ganhar tempo. Ó, o domínio da F, intersecção com o domínio da G, intersecção com o domínio da H. Beleza, pessoal? Então, aqui é a intersecção entre os domínios. Vamos lá, o domínio da F. Nós já vimos que o domínio da F é o conjunto dos reais, então não tem restrição, é tudo. Então, eu vou fazer aquela cobrinha lá, lembra? Estudou isso no primeiro ano do ensino médio. Beleza, o domínio da F está aí. O domínio da H também é os reais. Então, todos os reais. Está aqui aquela cobrinha pegando todos os números reais. O domínio da G é que é diferente. Ele é do menos 3 e depois do mais 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, um ponto, menos 3. Então, é antes do menos 3 e depois do 3. Como eu quero fazer a intersecção, eu vou passar aquela linha aqui, ó, vertical aqui. E pensar assim, o x que eu quero, ele tem que pertencer ao domínio da intersecção, a intersecção dos domínios, ou seja, ele tem que estar nos 3 casos. E aqui ele não está, ó. Então eu não posso pegar essa parte. Ou seja, o domínio é antes do menos 3, porque em qualquer lugar que você pegar aqui está marcado. É depois do 3, porque qualquer lugar que você pegar aqui está marcado. E não é aqui no meio, porque aqui, ó, não está marcado. Então, o domínio seria isso. Como é que representa? Ó, vou colocar como assim, o domínio é igual
Vou representar aqui, ó. Do menos infinito até chegar no menos 3, unido com, agora, do 3 até o mais infinito. Beleza, esse é o domínio. Perfeito. Aí ele pergunta assim, para todo x pertencendo à intersecção desses domínios, temos que f de x, ó, agora vamos fazer a conta, hein? F de x é igual a g de x elevado ao quadrado mais 7 vezes h de x? Bem, eu vou preservar aqui, ó, f de x igual. Aqui é g de x elevado ao quadrado. A g de x é raiz quadrada de x ao quadrado menos 9. Então, dentro de um parênteses, raiz quadrada de x ao quadrado menos 9 elevado ao quadrado mais 7 vezes h de x, que é menos x mais 3. Menos x mais 3. Gente, aqui eu tenho a vantagem que esse expoente cancela a raiz. Com isso, sobrou o quê? F de x é igual a x² menos 9. Aí aqui, distributiva, 7 vezes menos x. Menos 7x. 7 vezes mais 3, 21. Continuando, f de x igual a x² menos 7x, menos 9 mais 21, vai sobrar mais 12. Então, a minha f de x deu isso. Vamos ver se a f de x no texto é isso mesmo. x² menos 7x mais 12. Tá certo, então esse item é verdadeiro. Beleza, pessoal? Então, agora vamos para o item 4. O item 4 pergunta assim: o gráfico de f de x é uma parábola com concavidade voltada para cima e seu ponto mínimo é 7/2 e menos 1/4? Pessoal, então vamos ver aqui de qual função ele está falando da f. Beleza. A f está certo, ó. Parábola, deixa eu escrever aqui. ax² mais bx mais c. Se você tiver uma função desse tipo, ax² mais bx mais c, e o a aqui for maior que 0, então quer dizer que você tem uma parábola com concavidade voltada para cima, alguma coisa assim, ó. Beleza? E é o que ele está falando, ó. O gráfico de f é uma parábola com concavidade voltada para cima? Beleza, isso é verdade. Agora, e o seu ponto mínimo é 7/2 e menos 1/4? Ou seja, esse ponto aqui é 7/2 e menos 1/4? Para isso, gente, eu vou ter que calcular o x-vértice, o y-vértice e verificar se está correto. Então, eu vou calcular aqui, ó. O x-vértice é dado pela fórmula menos b sobre 2a. Menos, eu preservo, o b está aqui, ó. Quanto que vale o b? Menos 7. Dividido por 2 vezes o valor de a é 1. Menos vezes menos mais, 2 vezes 1, 2. Então, esse item está certo. Beleza, o x-vértice está certo. Agora, eu vou calcular o y-vértice. Para calcular o y-vértice, primeiro eu vou calcular o delta. Delta é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Lembra disso? Delta igual b² é menos 7 ao quadrado. Menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é 12. Beleza? Delta é igual a menos 7 ao quadrado, 49, menos 4 vezes 1 vezes 12, 48. O meu delta deu 1.
Agora, você lembra qual é a fórmula do y-vértice? Y-vértice é igual a menos delta sobre 4a. Menos, o delta deu 1, 4 vezes o valor de a, que é 1, menos 1/4. E também deu certo, beleza? Ou seja, esse item também é verdadeiro. Pessoal, por enquanto está dando tudo verdadeiro aqui. Agora vamos para outra. 8. H de x é crescente em todo o seu domínio? Cadê a função h de x? H de x está aqui, ó. Menos x sobre 3. Pessoal, eu vou usar aqui, ó, um pedaço pequeno aqui, ó. Você lembra que se você tiver a função f de x igual a x mais b, beleza? Se o a aqui, ó, o a for maior que zero, ou seja, o a for um número positivo, o gráfico da função é crescente. Se o a for negativo, o gráfico da função é decrescente. Então, quando você tem uma função afim e o coeficiente angular é negativo, isso te dá um gráfico decrescente. Beleza? Que seria alguma coisa desse tipo, ó. Ou seja, essa função aqui, como o coeficiente angular dela é negativo, então ela é decrescente. Ou seja, isso aqui é falso. Só para ficar mais bonitinho, usando esse pedaço aqui, ó, só esse pedaço aqui, é o suficiente para nós. Eu vou fazer um pequeno plano cartesiano aqui. Aí, assim, ó, esse número sozinho é a intersecção com o eixo y. Quer dizer que essa função corta o eixo y no valor 3. Então, marquei o 3. Como o coeficiente angular é negativo, então ela é decrescente. E como isso é uma função afim, representa uma reta. Ou seja, seria uma reta decrescente passando pelo 3. Beleza, pessoal? Então, aquilo lá é falso. Agora, a última coisa. O item 16. O conjunto dos números reais, excluindo, ó, esse menos aqui, a gente vai pensar em excluir, em tirar. O conjunto dos números reais, tirando o domínio da função g. Ó, domínio da função g, está aqui. Sobra o intervalo de menos 3 a 3. Pessoal, já vou aproveitar aqui, ó, que nós já fizemos cálculo parecido. Está aqui, ó. Veja que o domínio é isso aqui, ó. Porque a única função que nós fizemos aquela hora que deu problema no domínio era g. Então, o domínio da g é isso aí. Se você pensar bem, tirando o domínio da g, ó, você está tirando o domínio da g. Tira fora. O que sobra? Sobra esse pedaço aqui, ó. Só que o 3 não entra, então é bolinha aberta aqui no 3. Vai. Bolinha aberta, bolinha aberta no 3 positivo, bolinha aberta no 3 negativo. Então, isso aqui é o que sobra, que é o que ele está falando aqui, ó. É aberto no menos 3, aberto, ó, e aberto no 3. Ou seja, isso aqui é verdadeiro. Com isso, nós temos que o item 1, o 2, o 4 e o 16 são verdadeiros, que vai dar 23. Beleza, pessoal? Agora vamos dar uma olhada no gabarito para ver se isso é verdade. Pessoal, tá aqui o gabarito, questão 2, resposta 23. Itens corretos 1, 2, 4 e 16. Com isso, esse também está certo. Beleza? Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!